Bom dia, irmãos. Domingo chegou. Vamos louvar a Deus, exaltar o nome dele. Ele está tomando conta de nós. Eu estava pesquisando. Eu queria dar uma coisa para os irmãos pensar. Sabem que o Rondônia, segundo as pesquisas, tem mais ou menos 1.800.000 habitantes. E entre todos esses habitantes, há somente 65 casos confirmados de pessoas com coronavírus que também estão internados. Eu acredito que devemos louvar a Deus por isso. Eu não sei se a situação vai piorar. Eu sei que eles falam que as escolas vão ter aulas presenciais a partir do dia 17 de maio, que provavelmente vai abrir as portas para a igreja também voltar a uma situação normal, com cultos normais no nosso prédio. Mas de qualquer forma, irmãos, eu vendo esses números, eu fico feliz com a situação. Não parece tão grave na nossa região. Talvez por causa do clima, não vai ficar muito ruim, mas devemos agradecer a Deus por tomar conta de nós. Eu fico feliz que a maior parte da nossa igreja está podendo trabalhar. E eu sei que alguns passaram por algumas dificuldades, mas até esses que eu entendo estão podendo continuar com certas coisas. Isso me deixa muito feliz. Como sempre, irmãos, se precisaram de mim, se tiverem um pedido de oração, é só falar. Pode mandar para mim diretamente, pode me ligar, qualquer coisa. Saibam que nós estamos orando por vocês, mas eu quero enfatizar isso. Às vezes temos algo, um fardo, e precisamos compartilhar com os outros para que os outros possam orar. E agora, irmãos, falando isso, vamos louvar a Deus, exaltar o nome dele. Vamos abrir nos nossos cenários ou achar a folha, ou se você tiver memorizado, muito bem. Mas o número 239, Cristo salva. 239, Cristo salva.
Ok, agora, essa semana nós vamos memorizar outro versículo. Eu espero que os irmãos estejam podendo parar as coisas em casa para poderem ler a palavra de Deus juntos com a sua família. E essa semana nós vamos memorizar no segundo livro da Bíblia, Êxodo 14:14. Então, se vocês, irmãos, puderem achar nas suas cópias da palavra de Deus, vamos ler juntos aqui Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mais uma vez, Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu, Deus permitindo, vou pregar uma mensagem para vocês hoje à noite e eu vou focar nesse versículo. Então não vou gastar tempo explicando esse versículo agora, mas eu peço que os irmãos, por favor, durante essa semana, passem tempo juntos com sua família, lendo, considerando o que Deus está dizendo aqui nesse versículo. E por favor, manda para mim uma gravação. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser idoso, jovem, criança, para mim não importa. Simplesmente uma forma de participar do ministério enquanto estamos de quarentena. Eu acho uma ótima ideia, não tem que ser nada profissional, simplesmente com seu celular e você pode fazer isso. E eu prometo, não vou postar em outros lugares, eu não vou nem colocar nesses vídeos, simplesmente para eu poder ver você falar um versículo. Se não quiser fazer uma gravação de vídeo, pode fazer somente um áudio. E não tem problema nenhum, simplesmente para você poder fazer isso. Se quiser fazer como família, toda a família, é um versículo muito fácil, poucas palavras, Êxodo 14:14. Mas agora, irmãos, eu gostaria de orar com vocês. Eu estou ciente da situação do presidente Bolsonaro e alguns acontecimentos recentes. Eu não vou dizer que eu entendo, eu não vou explicar o caso para os irmãos. Na verdade, alguns eu sei entendem bem melhor do que eu, mas é uma situação de qualquer forma, não importa o que você pensa sobre o presidente, é uma situação triste e precisa de oração. Então, por favor, irmãos, vamos orar pelo presidente Bolsonaro, vamos orar pelo governo, vamos orar pelo país. Sabe, já estamos passando por esse coronavírus e agora tem essa parte política e é complicado. E ficamos pensando o que vai acontecer e nós não sabemos, mas Deus sabe. E podemos pedir que Deus nos dê sabedoria, entendimento, a paciência, uma voz, se precisarmos influenciar alguém, um grupo, alguma pessoa, sei lá, Deus sabe. Então vamos orar por isso. Também podemos ficar orando uns pelos outros. Eu já mencionei várias vezes o Ademar, podemos orar por ele. Os nossos filhos e tudo vão estar voltando para as aulas em maio, se Deus permitir. Podemos orar pelos nossos filhos, pela salvação dos nossos filhos e outras coisas. Irmãos, vocês têm seus pedidos, eu peço que vocês estejam orando também. Pai, obrigado por querer abençoar a nossa igreja. Obrigado que a nossa igreja está podendo alcançar almas e ajudar as pessoas e mostrar o caminho do Senhor. E eu peço que o Senhor, na Tua graça, abençoe esse culto, o nosso tempo juntos. E, Pai, eu peço que o Senhor também opere no governo do Brasil e que o Senhor, na Tua grandeza, toque os corações dos líderes, especialmente o presidente Bolsonaro, que as pessoas pensem em Ti e tenham temor do Senhor. E ajude cada um de nós, como crentes, como pessoas que receberam Jesus, que nós possamos ter uma boa influência na nossa comunidade, de uma forma ou outra, e no nosso país. Pai, por favor, essa situação nos deixa triste, mas não sem esperança.
porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor opere na economia do Brasil, no governo do Brasil, no povo do Brasil e especialmente nas igrejas do Brasil e através das igrejas. Pai, eu peço que o Senhor fortaleça a nossa, que ela cresça em Ti e que ela alcance mais pessoas, por favor. Pai, abençoe para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Agora, Deus abençoando, vocês vão ouvir o meu filho Elias tocar o violão. Ele com o Gabriel está aprendendo e ele queria tocar uma música, um hino para os irmãos poderem ouvir. Então vamos escutar esse hino que o Elias vai tocar. Agora vamos cantar mais uma vez hino 258, ou hino 258, Aviva-nos, Senhor. Amém. Irmãos, hoje é domingo, já estamos no mês de maio. O decreto liberou os cultos, mas nós percebemos uns limites. Por causa disso, por enquanto, pelo menos provavelmente até o dia que eles abrem as escolas, nós vamos continuar com cultos online. E vocês podem avisar os outros que estão querendo saber o que nós vamos fazer. Eu decidi isso porque eu não quero separar nossa igreja, tendo um grupinho no culto aqui no prédio e os outros em casa. Eu acho não muito bom. Se um dia eu precisar tomar outra decisão, dividindo, eu aceito isso se for a vontade de Deus. Mas, irmãos, precisamos sempre observar as situações apresentadas para nós e levar para Deus em oração. Devemos pesquisar a situação, considerar o que a Bíblia fala e honrar o nome do nosso Deus. Mas, afinal de contas, precisamos tomar a decisão que nós vamos tomar. E nesse caso, eu vejo importante fazer dessa forma. E se um irmão
tiver uma dúvida sobre a situação, pode com certeza entrar em contato comigo. Mas por enquanto nós vamos fazer isso, pelo menos hoje, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos cultos. Com certeza eu aviso os irmãos e vamos simplesmente confiar em Deus e fazer o nosso máximo para estarmos presentes em cada culto online e realmente manter contato com os irmãos pelo WhatsApp ou qualquer coisa, porque nós não devemos relaxar na questão da nossa comunhão. É tão importante para cada um de nós. Amém. Falando isso, não tenho mais anúncios hoje de manhã. Vamos cantar para Deus hino 266. 266 na voz de melodia. O que queres, Senhor? 266. O que queres, Senhor? Amém, irmãos. A hora da pregação chegou. E antes de fazer a leitura bíblica e a pregação, vamos primeiro para Deus em oração. Pai, eu preciso do Senhor para pregar de acordo com a Tua vontade. Eu não quero acrescentar coisas para a Tua palavra. Eu não quero tirar coisas da Tua palavra. Eu quero simplesmente declarar a Tua palavra. Então, Pai, eu peço que o Senhor opere em mim através do Teu Espírito, que o Senhor faça grandes coisas através dessa parábola nos nossos corações. Pai, ajude a cada pessoa a prestar atenção, escutando muito bem, que cada pessoa tenha um coração aberto para Ti e para essa passagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Nós estamos continuando com a nossa série de mensagens sobre os temas das parábolas. E aqui nós vamos notar de novo uma parábola só, especificamente o bom samaritano. E nós estamos em versículos de 25 a 37. E para a leitura, eu vou ler versículos 25 a 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem.
faze isso e viverás. Vamos voltar para a pergunta desse doutor da lei, em versículo 25. Ele diz o seguinte: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Eu gosto de ouvir perguntas sobre a vida eterna, porque para nós, se nós não tivermos a vida eterna, nada nessa vida tem importância, porque nós vamos acabar morrendo e indo ao inferno, punidos por causa dos nossos muitos pecados. Essa é uma pergunta legítima, mas também mostra um problema, grande problema no entendimento desse doutor da lei, porque ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, existe algo que eu preciso fazer para herdar. E a palavra herdar leva a ideia até de merecer essa vida eterna. Esse homem aqui, conhecido como doutor da lei, era um homem muito religioso. E ele estava fazendo essa pergunta provavelmente pensando que ele já chegou a um certo ponto religioso, que com certeza já obedecendo a palavra de Deus, ele estava bem, ao ponto de vista dele. E, irmãos, e precisamos compreender isso, é um tema da pregação de Jesus, é o tema da parábola do bom samaritano, é que um dos maiores erros entre os religiosos é ter religião sem ter religião. Ok, eu sei, eu repeti a palavra intencionalmente. Um dos maiores erros entre os religiosos é ter religião sem ter religião. Em outras palavras, irmãos, existe falsa religião. Existe algo que tem a aparência de religião, a aparência de piedade, mas diante de Deus não tem valor nenhum. É algo que, infelizmente, muita pessoa observa e pensa: essa coisa é muito boa. Nós podemos, na nossa ignorância, observar alguém que tem esse tipo de religião, falsa religião, e nós podemos pensar: essa pessoa é muito dedicada, uma pessoa muito sincera, com certeza essa pessoa tem a vida eterna. Eu me lembro de uma mulher que frequentou nossa igreja por um bom tempo e chegou um cantor na nossa região para cantar. Ele não é batista, ele é outra coisa, mas ela falou para mim: esse homem ele é muito bom, com certeza ele tem a vida eterna, ele vai para o céu. E eu pensei: mas peraí, calma, o que você está falando para mim? Né? Que você acredita que pelas suas observações da vida dele, automaticamente, pela religião que ele tem, ele é salvo? É isso que a Bíblia fala. E infelizmente, irmãos, eu não estou falando especificamente de um erro entre as pessoas que não frequentam a igreja, mas existe entre eles. Mas eu estou falando sobre o erro entre as pessoas nas igrejas ou nas religiões. Uma ideia de, por certas práticas, certas coisas, talvez a palavra seja rituais, mas coisas que a pessoa repetidamente faz, que essa pessoa merece um lugar de conforto um dia na presença de Deus, que essa pessoa superou os seus erros pelas suas boas obras e agora Deus está feliz com ela. É como se fosse uma balança e aqui tem os erros, os pecados, e aqui tem as boas coisas,
a palavra na Bíblia é justiças, e se tiver mais aqui de justiça, então, tendo mais, Deus vai falar, então você tem mais essas coisas do que essas coisas, a sua religião é mais pesada do que essas coisas aqui, então você está bem, eu vou esquecer desses erros aqui, e eu não vou esquecer, eu não vou esquecer das suas justiças. Então, uma coisa assim, que acaba dando uma ideia, irmãos, muito falsa para muitas pessoas. Não existe balança nenhuma nas Escrituras que Deus diz, se você tiver mais boas obras do que pecados, então você vai poder passar a eternidade com Jesus Cristo, lá numa mansão, na glória. É só isso. Na verdade, se fosse só isso, Jesus não precisaria morrer. Mas, irmãos, ele morreu pelos nossos pecados. Se a nossa salvação depende de nós, então, por que Jesus veio para ser crucificado na cruz? Não seria muito mais fácil Jesus simplesmente chegar aqui e falar, olha, você quer ir para o céu? Então eu te levo. Não seria muito mais fácil? Mas ele passou 33 anos aqui na terra e deixou a humanidade crucificá-lo numa cruz, sendo zombado, maltratado, espancado, e depois de tudo isso, ele só fala, então, se você tiver boas obras, eu te levo para o céu. E muitas pessoas sabem que a Bíblia fala que a salvação não é pelas boas obras, então fala que a salvação não é pelas boas obras, ao mesmo tempo prega uma mensagem que dá a ideia que a religião, ou seja, uma vida religiosa cheia de boas obras, é o que Deus vê, ele se agrada disso e ele acaba salvando a alma dessa pessoa. Aqui esse homem disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai lidar com isso. E, irmãos, o Senhor Jesus, ele nasceu entre um povo muitíssimo religioso, mas dessa forma, acreditando que como fariseu você vai ser superior aos outros porque você limpa mais o seu prato do que o outro, você dá o dízimo em tudo que você recebe. Eles estavam pegando as coisas mínimas das vidas e dizimando essas coisas também, e ao mesmo tempo olhando aos outros pensando, com certeza eu sou superior porque eu faço isso e eu faço aquilo, e olha esse cara aqui, tão pecaminoso, ele não tem nada que vai agradar a Deus, ele é muito, muito triste essa vida, que ele não tem valor nenhum. Esse era o tipo de religião entre os fariseus e saduceus na época de Jesus. Então, uma coisa muito falsa, muito vaidosa, muito triste mesmo. E Jesus pregava continuamente contra essa hipocrisia. Na verdade, se você quiser ler, leia Mateus 23 para ver o ponto de vista de Jesus na questão dessa hipocrisia. Mas aqui, vamos voltar para Jesus agora, nessa parábola aqui. Ele veio para salvar os perdidos. Ele veio para revelar a verdade. Ele veio para trazer a salvação. Essa era a missão de Jesus. Então, quando esse homem chegou, nós podemos considerar a abordagem de Jesus quando ele viu esse homem, por primeiro notar a abordagem desse homem. Tipo, Jesus viu o cara. Quem era esse cara? Como que ele se comportava? Qual era a educação dele? Eu sei que se um homem viesse para mim dizendo, ei pastor, como que eu posso ser salvo? Isso vai me deixar muito feliz. Meu desejo é que o povo fique curioso
Sobre a vida eterna, pessoas vêm para mim querendo conversar sobre o sábado. É importante guardar o sábado. Sobre dízimo. O dízimo está no Novo Testamento. Sobre roupa, a mulher tem que usar a saia. Sobre cabelo, a mulher pode pintar. O homem pode usar bermuda. Entre outras coisas. E eu falo, tudo bem, podemos discutir essas coisas. Podemos ir na Bíblia e ver o que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, nada disso tem importância se você não tem a vida eterna, se você não tem Jesus como o seu Salvador. Então eu estou falando para vocês, quando alguém vem para mim e diz, pastor, eu quero entender como eu posso receber a vida eterna, como eu posso ir para o céu, como eu posso ser salvo, como é que Deus vai me perdoar os meus pecados, esse tipo de ideia, eu fico feliz. Então, é esse o tipo de pergunta que Jesus recebeu desse homem. Então, era uma pergunta respeitável. E, além disso, ele era um cara respeitável. Note aqui, ele tinha uma posição de respeito. Em versículo 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei. Então, ele não era simplesmente uma pessoa, vamos dizer, da rua, que não tinha educação, que não estudou nada, sabe? Não, ele era um doutor da lei, uma pessoa que passava tempo nas escrituras. E esse tipo de homem, muito importante entre o povo, ele foi para Jesus com uma pergunta. Eu sei, se uma pessoa, sabe, de status, uma pessoa, sabe, que é elite, sabe, uma pessoa famosa, vamos dizer, vem para mim dizendo, pastor, eu preciso de ajuda na questão da minha vida eterna. Irmãos, vocês não acham que eu vou, sabe, pensar até mais sobre essa pessoa, como ajudar essa pessoa? Na minha carne, com certeza. Com certeza. Eu sou carnal, sou ser humano. Existe isso em mim. Eu não devo respeitar as pessoas dizendo uma pessoa é melhor do que a outra pessoa. Deus não faz isso, eu não devo também, mas vamos ser bem sinceros. Existe essa tentação. Eu já ouvi de igrejas na nossa região, não sei se é verdade ou não, e eles falam que, as pessoas que saem dessas igrejas falam que os pastores valorizam mais os ricos do que os pobres. Talvez seja verdade em certas igrejas, eu não sei. Quanto à nossa igreja, para mim, eu não quero de jeito nenhum. Para mim não importa a cor da sua pele, seu gênero, homem ou mulher, tanto faz, o dinheiro que você tem, os bens que você tem, as coisas que você faz ou fez, sabe? Se você é um cara legal, sabe? Chique, ou use a palavra que você quiser, para mim não importa. Se você vem para mim, como Jesus aqui, eu quero receber você e ouvir sua pergunta e ajudar. Mas, com certeza, há outras coisas que vêm quando é um doutor da lei. E não somente isso, ele era também um homem educado, pelo menos da forma que ele vai para Jesus. Porque diz aqui no mesmo versículo 25, ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Já é uma boa pergunta, uma pergunta respeitável, mas ele vem com mais respeito ainda, dizendo, mestre. Então esse doutor da lei, conversando com Jesus, conhecido como filho de um carpinteiro sem letras, ele olhou para Jesus e falou, mestre, o que você faria? Alguém chamando você de um título grande, olhando para você como se você tivesse sabedoria especial, e era uma pessoa de posição exaltada, o que você faria? Eu sei que a tentação é querer fazer tudo para agradar essa pessoa. E você pensa, eu não quero perder essa pessoa. Eu vou fazer isso e aquilo. Eu ouço de pastores às vezes que quando chegar a certo tipo de pessoa, de mais dinheiro, etc., que o pastor acaba mudando o que ele fala e faz para agradar essa pessoa e acaba, às vezes, infelizmente, mudando a pregação, mudando o evangelho. Ele para de pregar contra certas coisas porque ele não quer ofender, ele não quer escandalizar, ele não quer perder essa pessoa e provavelmente a fama ou o dinheiro que essa pessoa consegue contribuir para ele e para a obra
dele. Infelizmente existe isso. Então esse tipo de pessoa chegou na presença de Jesus, uma pessoa elevada, uma pessoa educada, uma pessoa com uma ótima pergunta. Então, nós notamos isso, e como ele fez isso, ele disse aqui: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Dizendo isso, notando essa pergunta, vamos compreender esse versículo aqui. Versículo 25 é a chave dessa passagem. Ou, em outras palavras, essa pergunta, Mestre, que farei para herdar a vida eterna, é a chave da parábola do bom samaritano. Tem grupos, tem pessoas que usam essa parábola para ensinar a justiça social. E sabe uma coisa muito interessante? Não existe na Bíblia, em lugar nenhum, um mandamento para a igreja ou um crente tentar eliminar pobreza da sociedade. Não é interessante isso? Existe, sabe, várias coisas na ideia de amar os pobres, ajudar os pobres, sabe, a ser generoso, etc. A Bíblia fala muito sobre isso, mas nunca fala nada sobre a ideia da igreja precisar trazer justiça social ao mundo. Eu acho muito importante isso. Inclusive, eu li em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 11, uma profecia de Jesus no reino milenar e fala sobre o tratamento dele dos pobres. E eu acabei pensando, será que haverá pobres no milênio? Eu não sei, eu não quero, sabe, fazer algo com a passagem que não é permitida, mas eu me lembro, eu li isso, eu pensei, será que até no milênio haverá pobreza? Irmãos, eu não sei, mas eu sei que o foco dessa parábola não é eliminar pobreza ou qualquer outro tipo de injustiça social. O foco dessa parábola é a questão de herdar a vida eterna. Esse é o foco. Jesus vai usar essa parábola para lidar com isso. Agora, esse homem, esse doutor da lei, ele deu uma pergunta respeitável e Jesus vai dar para ele uma pergunta para responder à pergunta dele. Então, com pergunta, ele responde. Ele diz aqui em versículo 26, que está escrito na lei, como leis. Então, Jesus, ouvindo esse doutor da lei, falou, ok, tudo bem. Mas o que é que a lei diz? Como que você entende isso? E esse homem, interessantemente, não somente fez uma pergunta respeitável, mas ele dá uma resposta respeitável. Dá para ver pela resposta dele aqui em versículo 27, que ele comparou passagens bíblicas e tudo na lei, e ele falou o seguinte aqui em versículo 27. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante isso, essa resposta, porque a lei de Moisés, Deus deu para Moisés, ele passou para a nação de Israel, era a legislação ou a lei para essa nação. Nós não fazemos parte da nação de Israel, nós somos a igreja, um grupo que voluntariamente se ajunta para honrar a Cristo com suas vidas, etc. Então nós estamos na época da graça, mas Israel tinha a lei para governar o povo, tinha a ver com criminosos e tudo, a religião e tudo, era uma teocracia, um governo cujo rei era Deus. E essa lei tinha 613 mandamentos. 613 mandamentos. 365 desses mandamentos eram negativos e 248 mandamentos eram positivos. E eles precisavam ler e estudar e ensinar as pessoas nas sinagogas, etc.
E esse doutor da lei, ele lendo essas coisas, ele chegou à conclusão que se você realmente quiser seguir a lei de Deus, chegar a um ponto de Deus deixar você receber a vida eterna, então você vai ter que absolutamente, com todo o seu ser, amar a Deus e também amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele pega essas coisas de alguns versículos. Eu vou ler para vocês em Deuteronômio, se vocês quiserem achar, Deuteronômio capítulo 6. E diz aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esses dois versículos estão no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto e o último livro da lei que Moisés tinha e passou para Israel. Ele colocou aqui essa ideia de amar a Deus de todos os seus esforços, tudo que você é, tudo que você pode ser. Também tem outra passagem aqui, o livro de Levítico, também na lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 19, e nós vamos ler aqui versículo 18, a segunda frase, mas eu vou ler o versículo inteiro. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, essa segunda frase de versículo 18, ele disse, esse homem, ele pegou, ele falou, olha, esse também faz parte. Se você realmente vai herdar a vida eterna, então você tem que ter essas coisas na sua vida. Você tem que amar a Deus e amar o teu próximo. Agora, como é que Jesus responde aqui? Note versículo 28. Diz aqui, respondeste bem, faze isso e viverás. Interessantemente, Jesus usava essas mesmas palavras aqui da lei quando outras pessoas perguntaram para ele. Ele falou sobre isso em Mateus 22. Vou ler para vocês o que aconteceu em Mateus 22, quando outro doutor da lei chegou, versículos 34 a 40 de Mateus 22. E os fariseus, ouvindo que ele, falando de Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, esse homem não está pedindo ou perguntando como herdar a vida eterna. Ele quer saber qual é o grande mandamento na lei. E Jesus, ele mesmo, responde essa vez, versículo 37 de Mateus 22, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus, vamos dizer, ele é Deus, mas ele chegou à mesma conclusão, que se você quiser resumir todos os 613 mandamentos, tem dois mandamentos, um, ama a Deus de todo o seu ser, e o outro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Essas são as palavras de Jesus. Então, a resposta desse doutor da lei em Lucas 10 é uma resposta bem respeitável. Jesus falava a mesma coisa, mas essa vez Jesus não falou. Essa vez Jesus falou, eu quero saber o que você acha. Daí ele fez a pergunta que está escrito na lei. Como leis? Outra vez, no livro de Marcos, Jesus fala essas coisas aqui em Marcos capítulo 12, versículos... Eu vou ler versículos 28 a 34. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe,
qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outra além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais, olha aqui, versículo 33, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isso, ele falou isso antes do sacrifício de Jesus na cruz. Ele falou, eu estou comparando essas leis, e uma pessoa obedecendo, ele diz aqui, tudo isso é maior do que todos os sacrifícios possíveis, todos os cordeiros, os bois, as pombas, tudo. Obedecer esse mandamento é maior. Esse homem estava prestando atenção, é uma coisa muitíssimo elevada. Por causa disso, Jesus diz aqui em versículo 34, Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, esse homem aqui, um escriba, ele estava considerando essa ideia, ele chegou à conclusão, obedecer a Deus dessa forma, de todo o seu ser, é algo incrível, é imenso, é grande, é tão grande. Quem consegue sacrificar todos os animais? Ninguém. Então, quem vai conseguir amar dessa forma? E quando Jesus percebeu que a consciência desse escriba ficou assim meio pesada, pensou, mas isso é basicamente impossível. Quando ele chegou à conclusão que por fazer isso, você pode herdar o reino, mas ou a vida eterna, ele estava vendo, mas é impossível. Quando ele chegou ao ponto de reconhecer que é impossível, presta atenção, é impossível fazer isso, Jesus disse, não estás longe do reino de Deus. Então, Jesus está dizendo, agora que você reconheceu que é impossível obedecer os mandamentos mais importantes, agora você está mais perto da vida eterna. Infelizmente, em Lucas 10, esse doutor da lei não chegou a essa conclusão. Ele deu para Jesus essa resposta, tem que amar, etc. E Jesus disse em versículo 28, respondeste bem, faz isso e viverás. E Jesus pegou isso de Levítico 18:5. Vou ler de novo, já li, mas diz aqui, Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais observando-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E alguém pode chegar à conclusão como o antigo Israel chegou, pensando, ele diz aqui, se observarmos esses estatutos e juízos de Deus, ou seja, os mandamentos, nós vamos viver por essas coisas. Então, é só obedecer. Mas como eu falei, irmãos, na lei de Deus há 613 mandamentos. É muito provável que a grande maioria das pessoas que ouvem essa pregação não conseguem nem passar para mim 20 dos 613 mandamentos. Então, é uma coisa, irmãos, muito pesada. Então, ele diz aqui que dá vida, Deus, aqui Levítico 18:5, mas na verdade, somente dá morte porque ninguém consegue. É algo muito além da nossa capacidade. Só nos nossos pensamentos hoje já erramos. Só nisso. Como que alguém vai realmente conseguir observar a lei toda? Novamente, Jesus disse aqui para esse doutor da lei, em Lucas 10:28, respondeste bem. Faz isso e viverás. A tua palavra que saiu da sua boca é certa, você falou a verdade.
E o homem não quis ouvir isso. Então, versículo 29, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, aí quem é o meu próximo? Tipo, ele evita a questão da grandeza desse amor, que tem que ser tão grande que é todo o seu ser, é tipo todo momento, toda hora, em todo lugar, todo pensamento tem que ter Deus em primeiro lugar, porque você precisa amar Ele. Chegou tão pesado nele, ele tinha, eu acho, ele percebeu que ele tinha um tipo de pergunta idiota. Pareceu muito respeitável, mas colocou ele numa posição difícil porque ele estava querendo dizer, mas eu sou o cara, eu faço tudo certinho. E agora, por essa conversa, ele percebeu que ele não consegue, então ele quer se justificar, ele vai de uma coisa para outra, ele tenta evitar o problema que ele tem por criar uma pergunta. Quem é o meu próximo? Tipo, essa é uma palavra muito geral, não é? Quem é essa pessoa? Como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo quando eu nem sei quem ele é? E irmãos, uma coisa que eu percebi, há muita pessoa agnóstica nesse mundo que não obedece a Deus, não vai para Jesus, não faz o certo, e a pessoa sempre fala o seguinte, esse tipo de pessoa, é porque eu não sei, porque eu não tenho todas as respostas ainda, eu tenho ainda umas dúvidas, sabe, tem pessoas que falam, eu não sei eu não vou dizer que eu sou ateu, mas eu não sei se Deus existe, eu não tenho todas as respostas que eu preciso ainda. Mas essas pessoas não estão dizendo, mas eu estou procurando e estudando porque eu quero ter certeza. Essas pessoas estão dizendo, eu tenho dúvidas ainda. Então isso justifica a minha preguiça para não procurar, para não buscar, para não realmente tentar entender. Eu digo, você quer saber se Jesus é realidade? Vai para Ele! Vai para Ele e siga o que Ele fala. E Ele vai te mostrar que Ele existe, que Ele é real. Ele não vai empurrar a existência dEle e a glória dEle e a salvação dEle em você. Se você não quiser, então você fica sem. Mas se você quiser, tem que demonstrar que você quer. Tem que mostrar sua fé nele. Esse cara, ele não queria isso. Ele queria colocar uma questão de ser agnóstico. Mas quem é o meu próximo? E nesse contexto, Jesus, sabendo que ele era judeu, cheio de orgulho, soberba, ele um homem que tinha racismo ou xenofobia contra certas pessoas, os gentios, especificamente os samaritanos, que eram um tipo de meio judeu, pessoas que moravam perto, tinha sangue, mas também sangue dos outros e uma confusão na questão da sua religião, etc. E esse homem, ele tinha ódio, ele não gostava dessas pessoas. E não somente ele, esse grupo inteiro. Lembra como eu falei no início? Jesus nasceu numa época de falsa religião, em que as pessoas praticavam várias coisas, mas não tinham a verdadeira religião, não amando uns aos outros. Então eles tinham um grande conflito de acreditar numa religião que não serve para nada. Nesse contexto, Jesus dá uma parábola para ele. Quando o homem faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Vamos ver essa parábola. Versículo 30. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Eu vou ler ao fim dessa passagem depois, mas agora vamos simplesmente notar algumas coisas aqui. Primeiro, compreendendo o foco aqui. O homem perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Então esse é o foco, quem é meu próximo? E ele faz essa pergunta porque na lei diz que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que você então se ama? Vamos pensar sobre isso porque é muito importante. Se você estivesse na beira da rua, quase morto, por causa de salteadores que espancaram muito você, você tendo feridas na pele, provavelmente sangrando no chão, ossos quebrados, sozinho, o que você queria se isso acontecesse? Eu tenho certeza. Você queria ir para o hospital? Você queria o melhor tratamento possível? Você vai querer que alguém cuide dos seus ossos, da sua pele, de qualquer ferida? Você vai querer que os outros tenham paciência enquanto você está em recuperação? Você vai querer tudo isso? Com certeza, é normal isso. Jesus vai mostrar que como nós queremos isso para nós, nós devemos querer o mesmo para o nosso próximo, seja quem for. Porque a palavra próximo é geral de propósito. Deus não disse para eles o seu próximo em Israel, o seu próximo na sua igreja, o seu próximo que faz parte da sua família. A lei antiga diz simplesmente o teu próximo. Então, nessa parábola, tem um homem que aparentemente era um judeu, e ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. É uma rota meio perigosa e desce bastante. Enquanto ele estava descendo nessa rota entre Jerusalém e a cidade de Jericó, uns salteadores chegaram, homens horríveis, espancando ele, roubaram ele, deixou ele meio morto, como a passagem diz aqui em versículo 30. Uma situação muito, muito triste. Talvez faltou, dentes na boca dele, entre outras coisas. E, por meio de uma coincidência, esse é o significado da palavra ocasionalmente, em versículo 31, um homem chegou. Esse homem, ele era um sacerdote do tabernáculo, ou seja, do templo. Sacerdote, um homem religioso entre os religiosos. Um homem que era filho de Arão, um homem que fazia parte do sacerdócio oficial da nação de Israel. Um homem que tinha uma forma de religião através de tudo isso, a posição dele, a obra dele, essas coisas. Mas esse sacerdote diz aqui que, vendo o homem espancado no chão, ele passou de largo. E eu me pergunto, por que ele fez isso? Parece que era outro judeu, porque esse outro estava em Jerusalém e os samaritanos não queriam entrar em Jerusalém e os judeus não queriam ir para a terra dos samaritanos. Então, provavelmente era outro judeu, mas esse homem sem amor, sem carinho, toda a religião imaginável, mas ele não desejou ajudar esse homem. É possível que ele pensou, se tem salteadores por aqui e eu parar para ajudar esse cara, outros vão chegar. Eles vão me espancar também e vão me despojar. Eu vou ficar sem. Pode ser que ele simplesmente falou, não, eu estou com pressa, tenho muito para fazer.
muito para fazer, eu não posso ficar aqui. Hoje eu não posso ajudar esse homem. E para não dar a ideia que ele viu ele, talvez, ele foi para o outro lado, evitando completamente. Não quero que ninguém, nem de longe, me veja perto desse homem, ignorando ele. Eu não sei. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Na parábola aqui tem outro homem considerado muito religioso, porque Deus escolheu a tribo de Levi, os levitas, para ajudar os sacerdotes no templo e no tabernáculo. Então esse homem era para ele também ir diretamente para o espancado desse homem que sofreu tanto, que estava sangrando no chão, corpo totalmente destruído, e cuidar dele e ajudar ele. Mas por outros motivos que a Bíblia, ou por motivos que a Bíblia não explica para nós, Jesus não colocou na história, ele passou de largo. Não, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho energia para isso. Eu não tenho saúde para isso. Eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso. Então ele passou de largo. Então, segundo o que Deus colocou na lei, segundo o versículo 27 desse mesmo capítulo, esses dois homens, o sacerdote e o levita, não tinham a vida eterna. Não tinha, segundo esse padrão, eles não fizeram o necessário. Se a salvação é pela lei, por obedecer completamente à lei de Deus, se você tem que obedecer à lei, esses dois homens não são salvos. Porque eles não tinham tempo para amar, eles não tinham energia para amar, eles não tinham saúde para amar, sabe? Eles não tinham interesse para amar e cuidar desse homem. Foram embora. E Jesus contando toda essa história para ser doutor da lei, que não entendeu essas coisas. E aqui em versículo 33 diz, mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E agora Jesus vai realmente mostrar a situação por meio de um contraste muito forte. Aqui ele não fala de mais um religioso entre os judeus. Ele fala de um homem considerado meio judeu, ou seja, um homem imundo, homem que não tem valor, homem com quem os judeus não queriam nem ter contato, um homem que não, quanto ao padrão deles, não tinha religião, homem ímpio. Jesus usou esse tipo de pessoa, um samaritano. E esse homem estava viajando e viu, e não somente viu, mas ele foi movido de íntima compaixão. Instantaneamente, ele esqueceu de si, da vida, da viagem, das coisas da vida dele. Instantaneamente, ele sabe, a vida dele foi para outro lugar na mente dele. Ele focou, irmãos, no homem ferido na chão. Ele tinha íntima compaixão. Ele não permaneceu distraído pela pressa da vida dele. Ele foi para ele. A Bíblia diz aqui, em versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele usou o que ele tinha, os recursos dele, o que ele precisava para a viagem dele. Ele usou essas coisas para tomar conta desse que era provavelmente judeu, que tinha saído de Jerusalém. Ele não ficou pensando sobre racismo ou xenofobia ou esse tipo de coisa. Ele pensou em uma coisa. Esse homem sofreu algo horrível e eu sou a única pessoa. Ele não pensou, algum outro salteador vai chegar e vai me maltratar também e eu vou sofrer. Ele vai me roubar, eu tenho os meus bens. Ele não se preocupou com isso. Ele pensou numa coisa, na necessidade desse outro homem. Ele tinha azeite e vinho, que eram coisas normais que as pessoas usavam para usar como remédio e outras coisas.
Ele falou, eu vou ajudar ele. E eu vou limpar essas feridas, eu vou usar esse azeite, esse vinho. Vou usar as minhas coisas. Ele precisa dessas coisas mais do que eu. Versículo 34 continua. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem. Eu não sei se ele conseguiu montar o animal também, ou simplesmente colocar o corpo do homem meio morto no animal. Mas ele interrompeu a viagem toda dele para levar esse homem que sofreu para uma estalagem. Irmãos, não era amigo dele, não era parente dele, não fazia nem parte da raça dele. Ele ignorou todas essas coisas. Ignorou. Sabendo que provavelmente esse judeu nem gostava dele por causa das diferenças entre os samaritanos e os judeus. Mas ele não se preocupava com isso. Ele levou ele para uma estalagem. E a Bíblia diz em versículo 34, no finzinho, e cuidou dele. Ele não parou. Inclusive, versículo 35, e partindo no outro dia, esse homem não somente ajudou o espancado, o sofrido, aquela noite, mas durante a noite toda. Porque diz aqui, partindo outro dia, ele estava lá com ele. Eu não sei se ele conseguiu dormir ou não, mas ele ficava pensando nele. Preocupado com a vida desse homem que ele nem conheceu. E ele tirou 2 dinheiros. Segundo os cálculos, esses dinheiros, é possível que ele estava pagando pelo homem ficar lá por 24 até 64 dias. Então esse homem estava pagando muito. As estalagens na época não tinha mais baratas assim, e ficou assim. E note que ele diz aqui, versículo 35, e disse-lhe, e deu os 2 dinheiros ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Ele diz, eu vou me fazer a pessoa responsável pelo cuidado futuro dele. Se a situação gastar mais dinheiro ainda, eu vou pagar. E ele não colocou limite. Ele não disse, mas se chegar aqui, eu não pago mais. Ele disse, não, eu vou pagar tudo. Esse homem vai se recuperar. E eu vou fazer o máximo para ajudar essa pessoa. Com essa parábola, Jesus faz uma pergunta. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus está respondendo à pergunta do doutor da lei, quem é meu próximo? Por fazer uma parábola e dizer que agora você pode avaliar essas 3 pessoas. O sacerdote que passou de largo, o levita que fez a mesma coisa, ou esse samaritano ímpio, imundo, que cuidou e usou os recursos dele, interrompeu a viagem dele, que se fez responsável pela saúde dele por um tempo indeterminado. Esse doutor da lei, ouvindo a parábola, sabia que ele não tinha como responder de outra forma, mas ele não quis falar o samaritano, nem quis usar a palavra. Então, versículo 37 disse, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. O nosso próximo não é a nossa pergunta, então. A pergunta não é quem é o meu próximo, como esse doutor da lei fez. A nossa pergunta deve ser, eu sou o próximo. Porque Jesus disse aqui em versículo 36, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu não preciso me perguntar quem eu devo ajudar aqui ou ali. Na verdade, eu devo pensar, eu vou ajudar? Sim ou não? Você me ajuda ou não?
Você é uma bênção ou não? A lei de Deus, então, eleva a nossa responsabilidade até esse ponto. E eu tenho uma pergunta para vocês. Você conhece alguém que sempre, sem falhar, trata os outros, até inclusive os inimigos, da forma que esse samaritano tratava esse judeu nessa parábola? E eu vou falar para vocês, eu não conheço ninguém. Ou é por falta de amor, ou é por causa de preguiça, ou por causa de outras coisas, medo, seja o que for. Ninguém consegue obedecer esses mandamentos que são os principais de todos os 613 mandamentos da lei. Então, Jesus, com grande autoridade, diz para esse homem, versículo 37, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, ok, você agora entende, obedeça a lei mesmo. Se a salvação vem pela lei. Mas, irmãos, nós sabemos que ninguém consegue isso. Ninguém consegue. Nós podemos voltar para o mandamento principal, onde a Bíblia diz, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lembra do escriba que fez essa pergunta, e Jesus deu esse mandamento, e o homem falou, mas isso é maior do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. E Jesus, vendo a resposta sábia desse homem, ele falou, você está muito perto do reino, muito perto. Irmão, se você não conseguir entender que toda a sua religião não é capaz de dar para você a vida eterna, você não está perto da vida eterna, você não está perto do reino, você não está perto do céu, você não está perto da salvação. Você, como esse doutor da lei aqui em Lucas 10, está bem longe. Porque ainda você fica pensando, não, mas a minha religião serve para mim, eu fui criado assim, eu entendo assim, eu vou fazer as coisas desse jeito. E Jesus está dizendo para você, não vai dar. Você será culpado de todos os seus pecados cometidos. Ele dá um exemplo só aqui. Nossa forma de tratar os outros. Irmãos, quantas vezes nas nossas vidas a gente não tinha tempo para ajudar. A gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para ajudar. A gente não tinha, uma boa situação para ajudar. Sempre desculpa após desculpa. E se você tiver humildade, você pode olhar para trás na sua vida e dizer, eu falhei. Muitas vezes. Na verdade, tantas vezes eu não consigo contar. Se Deus me julgar pela lei, eu serei completamente culpado de quebrar a lei. Eu não vou herdar a vida eterna. Eu não tenho a capacidade de obedecer isso. Eu sei que eu vou falhar. E quando você chega a esse ponto, você está perto do reino. Porque a Bíblia diz, no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, você chega a esse ponto de humildade. Eu não sou nada. Eu sou tão culpado. Culpado de tantos pecados. Nem os principais mandamentos eu consigo obedecer. O que eu vou fazer? Deus vai ter que me condenar se eu tentar usar as minhas boas obras para pagar as minhas más obras. Não vai dar certo porque Deus é justo. Muitas vezes, irmãos, pessoas falam essa ideia para mim e eu digo o seguinte, olha, se você achar que Deus vai pagar suas más obras através das suas boas obras, você acha que o juiz aqui na terra vai fazer o mesmo se um cara matar 100 pessoas na cidade?
e depois oferece fazer bolo para o juiz e para a mãe dele, que o juiz fala, você está fazendo uma boa coisa aqui, agora eu vou esquecer de todo mundo que morreu aqui e você pode andar nas ruas sem problema. Esse juiz não seria justo se ele fizesse isso. Irmãos, nosso Deus não e nunca vai fazer isso. Deus é completamente justo. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que tem livros com todas as nossas obras e que seremos julgados pelas nossas obras. A única solução para nós podermos, herdar a vida eterna é se recebermos essa vida eterna pela graça. Não dependendo de nós, algo totalmente gratuito. E, irmãos, eu digo isso sabendo que eu já batizei muitos de vocês, vocês já me contaram seu testemunho, mas, irmãos, nós não podemos esquecer disso e nós precisamos tanto enfatizar isso aos nossos parentes e amigos e outros. A parábola do bom samaritano não ensina que precisamos ser boas pessoas para podermos ir ao céu. Ensina que ninguém consegue fazer isso com todos os seus próximos. Ninguém consegue. E a única solução é que Cristo nos salva. Cristo nos salva. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa mensagem e cada pessoa que ouve. Salve almas através disso. Que as pessoas que estão dependendo da religião param de depender da sua religião e vão a Ti. Vão a Cristo, Teu Filho, que morreu. E que essas pessoas comecem a depender do sangue derramado de Cristo na cruz. Que essas pessoas invocam o nome de Jesus para serem salvas. Pai, por favor, e ajude cada crente que pensa, eu preciso mostrar que ninguém consegue guardar toda a lei perfeitamente. Precisamos de Jesus. Por favor, Pai, ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos e amigos, e se quiser conversar comigo, qualquer coisa, com minha família, entre em contato conosco, tá? Deus abençoe.